esse povo? Que quando você lê aí Atos 1, Atos 2, Atos 5, aí Estevão morre por esta causa, a expulsão da Judéia para a Fenícia, Chipre. Que esse povo? Que não tem nada a ver com a igreja cristã, mas uma que nesse ano deve nascer. Diferente da igreja cristã católica, da igreja cristã batista, luterana, metodista, presbiteriana, anglicana. Diferente da igreja cristã pentecostal, quadrangular, Assembleia de Deus, CCB. Diferente das igrejas cristãs deuteropentecostal, Deus de amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, deve nascer uma querila, uma keynesiana aqui agora. Diferente das igrejas cristãs, Universal, Igreja Cristã Mundial, Igreja Cristã Internacional, Igreja Cristã Sal a Nossa Terra, Luz para os Povos, Videira, Renascer. São milhares e milhares de igrejas, vou dizer que na Receita Federal tem 50 mil igrejas no Brasil registradas. Mas não tem uma keynesiana ainda. Ela deve nascer do jeito que Paulo disse em Tito 2,14. Um povo zeloso de bom procedimento, um povo especial. Do jeito que Paulo falou em Efésios 5,27. Santa, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, sem contenda, sem divisão alguma. Essa igreja deve nascer. De Efésios 5,27. Deve aparecer os marciânicos. Né? Quem era eles? Eu estou terminando a minha palavra, minha pregação. Até o ano 70, ninguém era chamado de cristão. Isso começa com a morte de Trajano. No ano 116, o imperador Trajano morre. Aí vem o imperador Adriano. Você sabe que com Cláudio, no livro de Atos, acho que é Atos 18, Áquila e Priscila, judeus e Rudim, foram expulsos de Roma. É claro que Andrônicos e Júnia, 2 apóstolos, parentes de Shaul, de Paulo, e que fundaram, estabeleceram a Querelã, keynesiana, a primeira comunidade em Roma. Mas Roma é a capital do Império Romano, e Roma precisava de uma religião. E quando Cláudio expulsa os marciânicos lá, os judeus que criam no Mashiach, Yoshua, até cair essa proibição de judeus viver em Roma, quando cai, eles voltam para fundar uma segunda keynesiana, que é Hilã, a primeira, que já era corrompida, esmaga a segunda tentativa de fundar uma verdadeira lá. A igreja não deixa nascer uma Querrilã, uma keynesiana. Ela sufocou, destruiu qualquer tentativa de fundar um movimento verdadeiro que seguisse o Mashiach de Israel, Yehoshua. A doutrina dos apóstolos, de Paulo, Saul e de Pedro, de Kefas, de Eronã, de Jacob, dos apóstolos, de Tiago. Então quem é esse povo, gente? Estou terminando minha pregação, mas tem um povo de Deus aí no livro de Atos, se chama Igreja Primitiva, eu falo Querrilã, comunidade, ou keynesiana, sobre esta pedra, essa revelação, eu levantarei a minha keynesiana. Essa keynesiana, Querrilã aí de Atos, no livro de Atos, não tem nada a ver com Batista, gente. Veja lá Atos 10, a Dorcas, a costureira, fazia túnicas, vestidos, mantos, capas. Hoje os homens não querem usar túnica, as mulheres não querem usar túnica. Não tem nada a ver, a Querrilã, a keynesiana com a Igreja Assembleia de Deus, a Adventista, Mormon, Testemunho de Jeová, com essas religiões aí que se dizem cristãs. O que aconteceu com esse povo? Eu já preguei aqui. A história dos marcianos. É esse povo que deve surgir aí com o mesmo evangelho de Paulo, sem questionar, sem discutir, sem mexer no que Paulo disse, do jeito que Paulo ensinou, eles vão fazer. Está escrito assim? Então vamos fazer do jeito que está escrito. Vamos seguir. Ele mandou a mulher lavar os pés dos santos, dos varões. Vamos lavar. Lave, mulher. Mandou praticar o ascensão, vamos praticar. Mandou as mulheres ficar caladas na igreja, vamos obedecer. Mandou os homens não dever nada a ninguém, então não vamos fazer dívida. Vamos pagar todas as contas. Já preguei aí mais de 200 pontos do evangelho de Paulo, de Saul. Disse que o nome é Yehoshua, vamos trazer o nome de volta. Disse que o nome é Yehová, vamos trazer de volta o nome do Pai e o nome do Filho. Quem é esse povo? Que quando você lê aí Atos 1, Atos 2, Atos 5, aí Estevão morre por esta causa, a expulsão da Judéia para a Fenícia, Chipre. Quem é esse povo? Que não tem nada a ver com a igreja cristã. Porque se você falar, não, a igreja de Atos, não é a igreja keynesiana, que é Hilã, é a mesma igreja cristã. Aonde que
cruzadas, matar gente, tem a ver com Mashiach Yehoshua. Olho por olho e dente por dente. Esse povo aí, de Atos, não matava ninguém não, gente. Aquele lá, aqui nesse ano. E as mulheres não usavam esmalte, batom, pintura, não cortavam cabelo também não. E eles também não estavam metidos na política não. Não dá para tirar a Igreja Universal, Mundial, Internacional. Não dá para retirar a Assembleia de Deus da política. Nem a católica. Eles dizem crer no tal Jesus deles, mas são políticos. Então tem uma história verdadeira. Eu sempre tenho pregado isso aqui. De um povo de Deus aí, zeloso e de bom procedimento. De uma Keilã, keynesiana, gloriosa, sem mancha, nem ruga, santa e irrepreensível aí no livro de Atos. Quem é esse povo? Que quando você lê aí Atos 1, Atos 2, Atos 5, aí Estevão morre por esta causa, a expulsão da Judéia para a Fenícia, Chipre. Quem é esse povo? Que não tem nada a ver com a igreja cristã. Porque se você falar, não, a igreja de Atos, não é a igreja keynesiana, que é Hilã, é a mesma igreja cristã. Aonde que cruzadas, matar gente, tem a ver com Mashiach Yehoshua? Olho por olho e dente por dente. Esse povo aí de Atos não matava ninguém não, gente. Aquele lá, keynesiano. E as mulheres não usavam esmalte, batom, pintura, não cortavam cabelo também não. E eles também não estavam metidos na política não. Não dá para tirar a Igreja Universal, Mundial, Internacional. Não dá para retirar a Assembleia de Deus da política. Nem a católica. Eles dizem crer no tal Jesus deles, mas são políticos. Então tem uma história verdadeira. Eu sempre tenho pregado isso aqui. De um povo de Deus aí, zeloso e de bom procedimento. De uma Keilã, keynesiana, gloriosa, sem mancha, nem ruga, santa e irrepreensível aí no livro de Atos. Que não tem a palavra amém. O livro de Atos não finalizou. Jeová, Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador e Poderoso, através de seu Filho. E da pregação do Evangelho de Paulo de trazer isso de volta hoje, no século XXI. Aí você diz, você quer demais na conta, ô mensageiro, pregador, André Luiz, você quer fazer pessoas nascer crendo na Bíblia como a Bíblia? A Bíblia é só uma biblioteca. É só um referencial, ninguém tem que voltar para a Bíblia, não. Eu não penso assim, não. Se quisermos morar no céu, devemos voltar à Bíblia. Quem é esse povo que nunca foi chamado de cristão? Paulo nunca foi chamado de cristão. Saul, Pedro nunca foi chamado de cristão. Eles não esperavam um Cristo grego, nome grego, um regalo, um presente grego. Também eles nunca pregou um Jesus Cristo. Romano, a letra J não existe no alfabeto, na língua hebraica. Quando Paulo encontrou com Yehoshua em Atos 26:14, a Bíblia diz que Yehoshua perguntou: por que me persegue, Saul? Quem és tu, Senhor? Eu sou Yehoshua. Paulo disse ao rei Agripa, eu ouvi ele falando comigo em língua hebraica. Ainda tem gente dizendo que Yehoshua falava em aramaico, que a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego. Ora, Yehoshua está falando em hebraico e em Atos 26:14. Eu volto a perguntar, quem é esses messiânicos aí? Que não pregava Cristo, que não pregava Jesus, mas que pregava Mashiach, Yehoshua, Mashiach. Quem é eles? Eu vejo eles quando eu leio a Bíblia. Eles devem voltar. Eles têm que voltar por causa do arrebatamento, esse povo, que não é católico, que não é cristão, que não é protestante, que não é pentecostal, deuteropentecostal, que não é evangélico, que não é neopentecostal, eles têm que voltar. Está aí no livro de Atos. Pega o livro de Atos e compara com a sua igreja cristã. É 1 bilhão de quilômetros de distância. A sua igreja cristã da verdadeira Keilã, ou keynesiana aí de Atos. Por que eles desapareceram? Não vê que foi Roma? Paulo, Saul diz, meus parentes apóstolos antes de mim, Andrônicos e Júnior. Romanos 16, eles estabeleceram a Keilã, a keynesiana em Roma. Mas o que a história diz? A igreja de Roma virou igreja cristã, cristianismo. Veio Constantino no ano 325 no Concílio de Nicéia e oficializa a igreja cristã casa com o Estado Roma. Aí é cruzada, aí é Santa Inquisição, aí é jesuíta, aí é matança, aí é na marra, é na força. Os magiânicos não matam ninguém. Desapareceu, mas deve reaparecer, deve surgir, porque é muita heresia, gente. É muita heresia no cristianismo. É muita heresia no catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo, e ainda tem a cara de pau de me dizer que eu estou errado em pregar no nome hebraico. Quer que eu prego Jesus. Jesus é um refrigerante lá em São Luís do Maranhão. A letra J vai fazer 500 anos esse ano de 2024. O pai dela é o embaixador da Igreja Católica Romana, Jean Jorge Tricini. Examina aí no Google. Você quer a prova, vai examinar. O que eu estou pregando, você examina. E como é que eu vou pregar uma heresia dela?